família Conexão Três Pontas, família Pô de Café Podcast, sejam muito bem-vindos. Imenso prazer, eu, jornalista Roger Campos, em mais uma edição tradicional, semanal, do Pô de Café Podcast. Aquele jeito único, exclusivo, diferente, irreverente, profundo, ético e profissional de levar as melhores entrevistas para você em Três Pontas, em Minas, no Brasil e no mundo, através da Aldeia Global, da rede mundial de computadores. E daqui a pouquinho eu vou trocar de câmera para mostrar o nosso entrevistado de hoje. E olha, se eu começar a dizer que o nosso entrevistado de hoje é simplesmente campeão, não estarei exagerando, não. O papo de hoje promete demais, porque Três Pontas é terra da fé, da música, do café. Está se transformando na terra da cachaça. Alô, Paulo e Regina, Divina Cana. Verdade? Corroboram com o que eu estou dizendo. Terra de muitos talentos e também de um talento na área que ele é rei. Daqui a pouquinho eu vou contar. Fazer um pouquinho de suspense para lembrar que a gente está ao vivo pelo Facebook do Conexão Três Pontas. Aproveita para curtir a página do Facebook para você receber, ficar por dentro de tudo que rola no nosso Facebook. E ó, depois da transmissão ao vivo, que fica na versão gravada, para você assistir onde, quando e como quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Dá para você, lá no tempo antigo, quando o Roger Campos e o Paulo Bucha, nenhum dos dois tinha cabelo branco, dá para você rebobinar a fita, para você ficar acompanhando e revendo algumas partes interessantes ou mais interessantes do programa. Depois disso, ative o sininho para você receber as notificações para ficar por dentro lá na página do Podcafé Podcast no YouTube, Podcafé_Podcast. Dito isso, aí tem uma outra fase que a gente vai daqui uns dias retirar alguns recortes, alguns trechos dessa super entrevista para que você tenha muitos motivos para continuar acompanhando o programa de hoje. E agora sim, abrindo a câmera central, a câmera número 1, Carlos Renato, fera, sumidade. Eu estava com muita vontade de trazer o Carlos Renato aqui para a gente bater um papo sobre a hípica da Veiga, sobre o trabalho premiadíssimo, maravilhoso que eles desenvolvem em Três Pontas e que, além da questão esportiva, também tem uma pegada muito forte na questão educacional, na questão de autoestima, na questão de saúde, enfim, é uma gama de benefícios que o trabalho que o Carlos Renato, a esposa e toda a equipe fazem que realmente merece uma edição toda exclusiva do Pô de Café Podcast. Carlos Renato, muitíssimo obrigado, imenso prazer te receber aqui no programa de hoje. Publicamente, muito obrigado pelos frequentes e constantes apoios ao Conexão Três Pontas, a nossa luta diária para poder levar um jornalismo sério. É muito bacana poder sempre ter você como parceiro com a gente, mas eu preciso destrinchar um programa que promete muito. E para começar, para quem eventualmente não conhece, quem é Carlos Renato? Oi, Roger, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com você. A gente tem acompanhado o seu trabalho, né? Você também que é uma pessoa que ah, adotou a Três Pontas, né? E como sua casa e vem fazendo um trabalho muito bacana, né? No jornalismo e a gente só tem a elogiar e agradecer. Vou agradecer também pelos elogios, né? A gente se sente muito lisonjeado e nos dá muito ânimo, né, para continuar nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos. Carlos Renato, Três Pontando, apaixonado por cavalos desde que nasci. É uma coisa que eu sempre digo, e eu noto isso nos nossos alunos, essa ligação com o cavalo. Imagino que seja assim também nas outras artes, nos outros esportes, nos outros negócios. É algo que a gente traz, né, conosco, é, e nós percebemos muito isso. E aqueles que ainda não têm esse apego, né, essa paixão pelo cavalo, acabam conhecendo e se apaixonando também, né? E eu sou uma pessoa ligada ao cavalo a vida toda, com um sonho muito grande
talvez inspirado no meu pai, que foi um grande atleta, né, do remo, mas que também praticou hipismo no Rio de Janeiro e ele que colocou, além dessa paixão pelo cavalo, essa paixão pelo esporte, pela competição, né? E eu carreguei isso para minha vida, querendo então seguir os passos dele, que foi um campeão sul-americano de remo, e pelo Flamengo, Caramba! pelo nosso Mengão, Olha né? isso! E então sempre foi um sonho, né? Conquistar uma vaga numa equipe, poder buscar o aprendizado, né? Eu tive essa iniciação dos conhecimentos com meu pai e depois eu tive de ir para fora e buscar conhecimentos. Numa época que nós tínhamos muito pouco, né, acesso às informações, aos conhecimentos do hipismo, né? Então eu tive de correr atrás, ir para fora e aprender. E um sonho, além do Carlos Renato como competidor, passar para frente, passar adiante, né? Aquilo que a gente fez a vida toda e aprendeu, né? E não quero ficar só comigo, né? Da mesma maneira que foi me passado, nós viemos com essa missão adotamos essa missão aí de passar adiante aquilo que nós aprendemos nesse meio, né? Meio equestre. Gente, eu falei para vocês, eu avisei, né? Eu já mandei um monte de mensagem durante o dia nos meus grupos do WhatsApp dizendo: olha, o programa hoje promete. E já começou bom demais. A audiência é muito bacana. Aproveite para mandar a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. Tem alguma curiosidade sobre esse universo? Apenas quer mandar um abraço para alguém? Pode mandar. Se quiser mandar Pix também pode, eu também passo a chave Pix. Mas falando sério, estreite esse canal com a gente para que a gente possa perceber que você está participando do programa, ou mesmo que seja apenas reforçando os nossos índices de audiência, porque o programa é feito com muito carinho. Carlos Renato, teu pai te passou bastante. Cara, eu estou ainda digerindo a informação de campeão sul-americano de remo. Cara, que coisa espetacular. É DNA, né, gente? Não se brinca com DNA, não tem como fugir ao que está no sangue. E aí o papai passou o bastão para o Carlos Renato. E antes da gente falar de todo o universo que eu aplaudo demais da hípica da Veiga, nós temos o Carlos Renato, atleta. Faz um resumo disso para gente. Bom, Roger, quando começaram as provas aqui no sul de Minas, a gente não tinha o hipismo clássico, mas começaram as provas de hipismo rural. E eu comecei a fazer hipismo rural, eu sempre tive esse gosto, né, pela modalidade cross country, né, que é uma das modalidades do hipismo completo. Mas o hipismo rural era uma modalidade que não haviam provas em federações e confederações, né? E uma vez aos meus 14 anos ali, descobri que existia uma modalidade olímpica e que tinha o cross country. Mas desde pequeno, indo para o Rio de Janeiro, a gente sempre ia lá na hípica do Rio de Janeiro, ainda na Lagoa, e eu sempre via aqueles cavaleiros praticando a modalidade de adestramento, que é como se fosse um balé, que é a modalidade mais bonita da equitação, né? E aquilo também sempre me chamou a atenção. E eu tive alguns professores e comecei então a competir no hipismo clássico, que é a modalidade de salto, mas sempre com olho ali no hipismo completo, que é essa modalidade que reúne as três modalidades da equitação. Seria o adestramento, o salto e o cross-country. E eu tive a felicidade e o privilégio de, em 1992, conhecer um dos maiores. O maior mestre que o Brasil já teve, que foi Orlando Facada, um português que veio para o Brasil e ficou aqui 60 anos no Brasil. E eu, durante 30 anos, tive esse privilégio de conviver, de aprender. Fui muitas vezes seu ajudante direto na preparação dos cavalos, né? E eu
compartilhei, eu dividi a minha vida acadêmica, né? Eu sou formado em agronomia, mas como dizia meu pai, você está fazendo duas universidades. E eu optei, né, em ir para São Paulo e lá fiquei, né, durante muito tempo montando com ele nas hípicas e lá no Guarujá, as hípicas paulistas, né, a hípica de Santo Amaro. Então eu pude aprender muito com ele na modalidade de adestramento e isso me ajudou a ser o profissional que eu sou hoje, trabalhando muito nessa área do adestramento, que é a base para a preparação dos cavalos, formação de todos os atletas em todas as modalidades. Mas sempre aquela paixão muito grande, como competidor, do hipismo completo. E eu tive a felicidade de ser vice-campeão brasileiro de hipismo completo em 2006 e campeão brasileiro de hipismo completo em 2022, né? E participei das seletivas para as Olimpíadas da China, né? E, infelizmente eu tive um acidente numa prova na primeira seletiva e fiquei fora, mas estava bem cotado aí para conseguir essa vaga, sabe? Mas o sonho ainda continua, sabe? Eu acho que é isso que move. O hipismo tem essa particularidade que nós podemos praticar até idades mais avançadas, né? Meu professor, que infelizmente não está mais aqui conosco, ele faleceu com 92 anos de idade, montando cavalo, todos os dias, dando aulas e ainda fazendo planos para dar mais aulas e para seguir a vida dele como cavaleiro. Eu acho que é o que também ajuda as pessoas a se motivarem, a quererem também praticar o esporte até idades mais altas. E a gente tem observado uma tecnologia, uma qualidade, um crescimento do esporte em si no Brasil nos últimos anos e nas últimas décadas, me corrija se eu estiver errado, de um patamar que a gente não via há 40, 50 anos atrás. A gente tem algumas figuras ilustríssimas nessa área, Nelson Pessoa, Rodrigo Pessoa, se não me falha a memória, Rodrigo Pessoa, um dos nomes mais fortes do esporte na história das Olimpíadas, com o Balubê de Rouet, com o nomezinho difícil, viu, gente? Mas Rodrigo brilhou tanto que eu nunca mais esqueci o nome. E hoje a gente tem outros grandes expoentes também. Na tua opinião, o Brasil hoje faz parte de um top 5 do hipismo mundial ou ainda falta muito para competir com os melhores? Não, sem dúvida, Roger, o Brasil desenvolveu muito, principalmente na modalidade de saltos e na criação de cavalos. Hoje o brasileiro de hipismo é uma raça formada aqui no Brasil, e já está exportando cavalos para o mundo todo e tendo cavalos de excelente qualidade, conseguindo muito bons resultados em Olimpíadas, em campeonatos mundiais. Além de cavaleiros muito bons na modalidade de salto. Então, como eu falei, nós temos 3 modalidades do hipismo, que seria o adestramento clássico, o hipismo clássico, que é o salto, e o hipismo completo, né, que é uma modalidade que é como se fosse um triatlon e reúne as 3 modalidades. Mas a modalidade que o Brasil se destaca é a modalidade de saltos. Então, nós temos cavaleiros aí conseguindo excelentes resultados, sabe, disputando de igual para igual com cavaleiros do mundo todo. E quando a gente muda apenas na questão de sexo do homem para a mulher, do cavaleiro para a amazona, a qualidade continua a mesma? Ou a gente ainda precisa, enquanto Brasil, enquanto país, ter um envolvimento e um desenvolvimento, investimento maior também para as mulheres? Não, Roger, é uma coisa que eu sempre digo, as mulheres, elas têm uma habilidade maior, talvez porque o hipismo, a equitação, não é força, é muita sensibilidade. E cada vez mais, isso, olha, meu professor sempre falou, ele estava com 92 anos dizendo que estava aprendendo a montar cavalo ainda. Eu acho porque montar cavalo é muita sensibilidade, sabe? Em todos os esportes, a parte emocional influencia muito nas competições, mas na equitação ela influencia muito porque tudo que você está sentindo você transmite para o cavalo, né? E a mulher consegue sentir, a mulher consegue ter esse domínio, essa sensibilidade maior e ela compete de igual para igual. Eu acho que é o único esporte onde homens e mulheres competem
em igualdade de condições, e as mulheres sempre se saem muito bem em todas as modalidades, seja no adestramento, no salto, no hipismo completo, as mulheres sempre se saem muito bem. Taylor Duarte, boa noite. Carlos Renato é um excelente profissional, parabéns. Obrigado pela participação, Taylor. Renata Marques, aplausos pelo programa, obrigado também. Mande você também a sua pergunta, o seu questionamento, ajude a gente a fazer esse programa. Me tire uma dúvida. Eu tenho pouquíssimo contato com o cavalo, até contei para ele em off aqui, vocês não vão acreditar nisso, né, gente? Mas paulistano, bem lá da Pauliceia desvairada, lá do centro da metrópole, do coração daquela selva de pedra, dificilmente na minha época lá a gente tinha contato com a coisa mais rural, digamos assim, né, com muitos animais, enfim. Era pet, cachorro e gato e só. Eu nunca montei num cavalo, eu não sei nem qual é a sensação. Morro de vontade, vou lá na Hípica da Veiga e vou registrar isso para vocês. Eu tenho a impressão de que, assim como eu, por exemplo, e tantos outros que são apaixonados por cães, a ligação do cão com o ser humano, tido como o melhor amigo do homem, enfim, o cavalo não fica atrás de forma alguma. Tem um vídeo, não sei se o Carlos Renato viu, se vocês que estão em casa conseguiram ver recentemente, de um. Eu não sei se o cara era um profissional, se ele era um competidor, ou se ele apenas era criador de cavalo, ele faleceu. Aí pegaram as cinzas dele, que era uma vontade dele, colocaram sobre o cavalo e o cavalo. Você viu esse vídeo? Sim. O cavalo saiu correndo, espalhando. Uma imagem assim, gente. Maravilhoso. Assiste isso. Até embarga a voz. De você ver a felicidade absurda do cavalo. Parece que percebendo que é a última vez que, entre aspas, está sendo montado por seu grande amigo. É assim mesmo? Vocês, profissionais, e mesmo os amadores que têm muito amor pelo cavalo, mas principalmente os profissionais, numa competição que se aproxima, vocês conseguem ter o feeling, a sensibilidade de apenas num carinho fazendo no cavalo, no jeito dele olhar, enfim, no comportamento de alguma forma, perceber que ele não está tão bem por algum motivo? Percebemos sim, Roger. E é uma das coisas que um bom profissional, né, um bom cavaleiro, mesmo que seja amador, precisa desenvolver. Uma das coisas que eu sempre converso com meus alunos na IPA, que faz parte da nossa programação de aulas, desde a escolinha até os níveis mais altos, é que o aluno tenha esse contato com o animal. É muito comum pelo dia a dia, hoje está tudo muito corrido, né? Os alunos não têm muito tempo, seja adultos, sejam crianças, eles chegam, o cavalo já está pronto, eles montam, fazem a aula, descem e vão embora. Mas é por conta da correria do dia a dia. Mas é muito importante que o aluno, que o cavaleiro, vá saber o que teu cavalo come, né? Vai limpar uma cocheira para saber, né, como é que a gente faz a limpeza das cocheiras, como é que os cavalos são tratados, como é que a gente limpa um pelo, como é que dá um banho no cavalo. E com isso a gente começa a se interar e você vai interagindo com o animal e começa a entender. Né? De tal ponto que você olha para o cavalo, na maneira que o cavalo te olha, na maneira que o cavalo se movimenta, ali dentro da cocheira, você já sabe como é que ele está. Então, daí dá para a gente, né? Opa, não está no bom dia, vamos deixar para amanhã. Mas aí agora uma outra. Jornalista é assim, viu, gente? Principalmente eu que detesto pauta, aquela coisa de ficar engessado. Eu gosto do assunto desenvolvendo naturalmente. E aí, vamos supor, Carlos Renato tem uma competição amanhã, importantíssima, e hoje percebe que o cavalo não está tão bem. Certo. E aí, faz o quê? Roger, então, isso vai depender do que o cavalo esteja apresentando, né? Se é algum problema físico, algum problema de cólica, que é muito comum nos cavalos, você tem que chamar o veterinário e tem que entrar com os medicamentos. Hoje em dia, assim, o bem-estar dos animais é prioridade. Então, se o cavalo não estiver bem, ele não entra na competição, né? Primeiro tem que partir do cavaleiro, né? Identificar isso. Mas qualquer problema, o cavalo
tirado da competição e vai tratar, vai cuidar dele. E aí o cavaleiro ele não tem, digamos, um carro reserva. Não, ele pode se inscrever numa prova com mais de um cavalo, sabe? Ele pode, inclusive, assim, em uma mesma categoria, em um mesmo nível, porque você pode ter cavalos novos que estão começando, ele vai pular uma certa altura, você tem um cavalo mais experiente que vai pular em outra categoria, em outro nível. Mas mesmo dentro do mesmo nível, você pode competir até com 3 cavalos. Então, assim, mas é como você fosse duas, dois competidores separados, Perfeito. né? Que a gente chama de conjunto, Sim, né? Então você disputa com você mesmo. Você com um cavalo é um parceiro, sim. né? E disputa com ele. Então, assim, o que você não pode é ser, olha, eu vou trocar de cavalo aqui, ele vai entrar no lugar do outro e vou somar pontos com o outro. Não, os Entendi, pontos são entendi. pelo conjunto. Ah, ah, com relação a essa questão emocional, ah, aí agora já misturando um pouco com o trabalho da hípica. Uhum. Eu imagino, por exemplo, que um cavalo que vocês utilizam lá profissionalmente, ele receba várias pessoas durante uma semana ou durante um mês para diversas montarias. Uhum. Ah, chega ao ponto de, mesmo sendo mais de uma dezena de pessoas que montam esse cavalo, chega ao ponto dele conhecer pessoa por pessoa, dele saber exatamente quem é. E também, na mesma pergunta, pode acontecer de um cavalo, por um motivo que às vezes nós, até humanos, desconhecemos, ele se recusar a ser montado por uma pessoa em específico? Eles identificam aquele aluno que chega ali e sempre leva, às vezes, uma cenourinha, que é mais simpático ali com o cavalo, sempre agrada. Eles demonstram que conhecem, sabe? Os cavalos da escola, Roger, eles não vão ter esse tipo de atitude. eh, com algum aluno, tal, porque eles são cavalos muito mansos e são cavalos muito treinados, né? Para aquilo que está fazendo. E por outro lado também, é uma medida, é uma questão de educativa. Nós também priorizamos o bem-estar dos animais, então a gente não deixa nenhum aluno causar nenhuma dor ou, né, ou algum mal-estar aos cavalos, né? Então a gente procura manter lá dentro da hípica esse ambiente saudável, então a gente não vai ter isso. Agora, fora disso, a gente vê pessoas que agridem, né? Então os cavalos realmente eles marcam. E o cavalo na natureza, Roger, ele não é feito para atacar, ele é feito para fugir, ele é presa, ele não ataca ninguém. Só que uma das defesas que ele tem seria, às vezes, dar um coice, uma mordida e sair correndo. Então, muitas vezes, o cavalo ele se torna agressivo mais por medo do que por. Mais por defesa. Mais por defesa, sempre por defesa. E com relação à vida útil de um cavalo de competição, Aham. na carreira brilhante que você teve e ainda tem, começa com que idade mais ou menos e um limite aí que se tem conhecimento? Ô, Roger, os cavalos começam a ser trabalhados, ser amansados com 3 anos de idade, né? Os cavalos de corrida, Desculpa, não perco o raciocínio. Com 3 anos eles já são considerados adultos? já são considerados adultos, né? Ok. A gente chama de potros ainda, né? Que é um cavalo que ia ter em torno aí de uns 18 anos, né? Comparando com o humano. Então eles começam a ser amansados com 3 anos. Nas corridas, né, no Jockey Club, um pouquinho mais cedo, mas não é o certo. O bom é você esperar o cavalo se formar a parte óssea, né? As articulações e tudo. E você começa a amansar o cavalo. Depois já tem provas de cavalos novos, 4 anos, 5 anos, 6 anos e tudo. Agora, um cavalo chega na Olimpíada, que seria o auge dele, em torno dos 12, 13, 14 anos. Mas o que a gente vem notando é que ao longo desses anos, a longevidade desses cavalos tem aumentado. A gente tem visto cavalos pulando em alto nível, pulando em Olimpíadas com 21 anos de idade, sabe? E uma das coisas, Roger, foi muito boa essa tua pergunta, porque é algo que é bom da gente conversar.
Porque a gente já falou que hoje em dia o bem-estar dos animais é prioridade. Sim, Prioridade. sim. Tanto que nós já tivemos que, brasileiro que foi afastado das Olimpíadas, retirado na prova de Olimpíada, porque terminou uma competição e o comissário, que é quem fiscaliza Sim. tudo, ele põe uma luva branca, ele encostou com a mão, as costas da mão na barriga do cavalo e tirou aquela luva branca e tinha um rastrinho de sangue. Sabe que a espora pegou um pouquinho, mas Sim. não pingou sangue, nem nada. Um rastro de sangue, um mínimo. Ele tomou suspensão, teve penalizações. Mas configura maus tratos, na sua opinião? Não, isso foi Um acidente. um acidente, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a Federação Equestre Internacional hoje É ela muito é exigente. muito exigente. Então, quando se fala em esporte, quando se fala em esporte de alto rendimento, nós vamos ver cavalos que, se tivessem soltos no pasto, já teriam morrido. Cavalos com 21 anos ainda competindo em alto nível, muito bem de saúde, né? E a exemplo do ser humano, quanto mais atividade física você faz durante a tua vida, mais saúde você vai ter no final dela. E com os cavalos é igual. Eu tenho esse exemplo em casa. O meu cavalo, Royal Rocket, que foi o cavalo que me levou a chegar próximo das Olimpíadas, ele morreu com 21 anos de idade. Ele veio desenvolvendo um problema de coluna, a gente resolveu aposentar. Ele estava bonito. Foi quando a gente resolveu aposentar, a gente foi notando que gradualmente ele foi perdendo a saúde, foi perdendo massa muscular, mesmo comendo o mesmo tanto que os outros, solto em liberdade, sabe? Então eu acho que podendo continuar, lógico, dentro de um limite, né? Eu tenho cavalos na escolinha que tem 28 anos de idade. O ano passado nós perdemos o Galé e a bailarina. Foram os que começaram aqui na Hípica da Veiga, né? 20 anos de escola, né? Meu Deus. A Hípica está completando esse ano 25 anos, e esses cavalos foram os que, né? Na hora que a gente começou, eles entraram novinhos, né? E foram até os 28 anos, dando aula todos os dias, competindo, fazendo alegria. Fizemos uma aposentadoria do galé numa prova à noite, e foi uma comoção danada, sabe? Que Criançada espetáculo. chorou. Quem sabe até criar numa competição futura o prêmio Galé e o prêmio Bailarina. Bailarina, eu acho que bem merecido, porque Sim. foram dois cavalos que representaram muito. E a gente ainda tem era um trio, Galé, Turdilho e Bailarina, eram os três cavalos, sabe? Viajaram muito, competiram, formaram muito. Tem alunos meus que chegam lá hoje com os filhos, Eles começaram novos, montando galé, montando bailarina, cresceram, casaram, tiveram filhos, os filhos estavam lá montando galé, montando bailarina, Que competindo. espetáculo. É muito bacana essa. Uma outra curiosidade que eu tenho, gente, muito obrigado. Tá chegando pergunta pra caramba aqui e a gente vai ficando cada vez mais satisfeito. Rafael Ferrari, parabéns, tio Carlinho. Você é o meu mestre para sempre, Heleninha. Obrigado, Rafael, obrigado, Heleninha, craque. Que bacana essas mensagens. Luiz Gustavo Reis Chaves. Com os ensinamentos do Carlos Renato, a minha filha está participando de competições internacionais de paradestramento, um dos melhores treinadores do Muito Brasil. obrigado, Gustavo. O teu apoio aí para a Aninha é sempre fundamental, já te falei isso. É bacana demais isso, É né? Eu muito acho, eu bacana. acho que é o melhor pagamento que a gente tem, né? Isso é verdade. Luiz Fernando, parabéns, meu amigo. Aplausos. Aplausos mesmo, gente. O Muito programa obrigado. não poderia ser diferente diante de uma figura que realmente brilhou e brilha na sua área, porque eu tenho certeza. É uma pergunta que eu nem preciso fazer, porque eu acredito eu já saiba a resposta. Qual a receita de todo esse sucesso? Dedicação, mas em primeiro lugar, amor. É. Apostar naquilo que faz
e naquilo que ganhou de herança, e não a questão da herança financeira, mas a questão do legado de pai para filho e de ver isso continuar. Ah, falando um pouco da Hípica da Veiga, como surgiu? Chegou num determinado momento que o Carlos Renato falou assim: agora eu vou diminuir as minhas competições enquanto atleta para me dedicar mais a isso? Não, Roger, eu conciliei as duas coisas, sabe? Eh, eu comecei a dar aulas, eu acho que foi no ano 95, 96, sabe? Incentivado pelo meu professor. Ele me disse assim: olha, eu acho que você deveria começar a dar aula, monta lá no sul de Minas uma escola, eu vou te ajudando. E assim eu fiz. Comecei a dar aulas em Varginha, comecei a dar aulas aqui, montei meu primeiro centro de treinamentos ali no sítio Carapuça. E depois, no ano 2000, nós resolvemos trazer os cavalos aqui, né, para a Fazenda Boa Vista e montamos aqui o Centro Hípico Vila Boa Vista, que depois nós mudamos o nome para Hípica da Veiga. E aí já são 25 anos, sabe? E eu sempre buscando conciliar as duas coisas, né? O professor e o cavaleiro profissional, né? Até porque, além de professor, a gente recebe cavalos de clientes de fora que vêm para ser preparados e a gente também tem como parte da nossa profissão apresentar esses cavalos nas competições e tudo. Cavalo, o manejo, o cuidado com esses animais, eh, tanto na parte educacional da escola, enfim, mas principalmente numa competição, quando a gente pensa em competição de alto rendimento, Uhum. principalmente no atletismo, a gente vê inúmeros casos de usos abusivos de esteroides, anabolizantes, enfim. E muitos, inclusive, usando substâncias que são específicas para cavalo. Eh, existe uma regulação, um regulamento em relação a isso? Olha, para competir, inevitavelmente tem que usar algumas coisas, porque naturalmente ele não desenvolve tanto, não ganha tanta força, tanta agilidade, ou é banido totalmente? Como é que funciona É isso? banido. Nós temos uma lista muito grande de medicamentos que não podem ser usados. Ah, os exames antidoping são realizados, né, em todas as competições nacionais. Hoje em dia, a gente até, na prova que nós tivemos aqui mês passado, os cavaleiros hoje pagam uma taxa que já chama taxa de antidoping, então é obrigatório tanto para o cavaleiro como para o atleta, sabe? Então, não se pode usar medicamento nenhum que esteja fora dessa lista. Só coisas, assim, naturais mesmo, sabe? E próximo de uma competição, muda-se drasticamente a dieta, a alimentação? Roger, essa parte de alimentação é muito delicada para os cavalos, sabe? O cavalo é um animal muito grande, muito forte, pesa aí seus 500, 600 quilos, né? Os cavalos de competição, mas eles são muito delicados. Os cavalos foram feitos para comer capim, né? Mas só o capim não fornece para o cavalo a quantidade de energia, de nutrientes que são necessários para um cavalo de alto rendimento. Então a gente tem que usar rações, né? O que se pode fazer, Roger, muitas vezes vai se aproximando das competições, seria usar rações com um teor mais alto de energia, né? Uma suplementação, tem alguns. Hoje em dia no mercado tem muita coisa boa aí que se pode usar, né, para melhorar questão de Rendimento, tudo. rendimento, sabe? Massa muscular, como a gente na academia hoje em dia, né, Perfeito. usa, só não pode usar nada que caia no antidoping, né? Gente, eu quero entrar muito detalhadamente no trabalho da Hípica da Veiga, mas deixa eu fazer duas perguntas aqui. Uma é até curiosidade da Helena Mesquita, em Barueri, acompanhando o programa. Obrigado, Opa. Helena. Pergunta qual é a opinião dele sobre participação de cavalos em rodeios, Uhum, se ele acha bacana ou não. uhum. E eu já vou emendar numa dúvida que eu tenho também. Obrigado pela participação. Eu escrevi esses dias, Carlos Renato,
a gente depois que vai ficando mais velho, depois que forma, principalmente, que a gente conhece a fundo realmente o que é, por exemplo, um código de ética dos jornalistas, a gente dosa bem algumas críticas. Mas eu vou te perguntar isso no cara a cara, eu tenho como um segundo destino um lugar que eu gosto muito, que é Tiradentes, lá no Campo das Vertentes. Sim. Mas lá tem um problema crônico que até virou uma grande discussão esses dias num jornal de lá, de um cavalo que agonizou e morreu por conta das charretes, Uhum. com muito sobrepeso. Eu já vi quase 500 quilos, meia tonelada de gente em cima do animal, em ladeiras, eu não sei se você conhece Tiradentes, Conheço. ladeiras de pedras irregulares, já vi cavalos escorregando, enfim. E a polêmica lá é que há muitos e muitos anos estão tentando aprovar um projeto para acabar com essa prática dos cavalos. Eu sou leigo perto de você num assunto, sou radicalmente contra. Então, em relação aos rodeios, em relação a isso, a sua opinião? Roger, eu não posso dar a minha opinião e responder por todos, porque eu não sei como é que cada cara desse de charrete, cada dono das charretes, como é que é o regulamento para se ter uma charrete, sabe? Eu vi em Tiradentes cavalos muito bem cuidados, cavalos grandes, que até me espantei, porque eu achei que os cavalos estavam muito bem tratados, né? Assim, cavalos muito fortes, muito grandes, né? E eu pessoalmente não vi nada que chegasse a parecer que o cavalo estivesse em sofrimento, né? Mas existem casos e casos, né? Eu sei que no meio hípico existem profissionais que praticam maus tratos. Nós sabemos. Como em qualquer esporte, vão ter pessoas que vão fugir daquilo que é legal, né? O rodeio é algo que é muito polêmico também, mas eu também não posso generalizar. Eu também não sou do rodeio, não sei como é que é feito hoje o rodeio, mas eu acredito que os cavalos são muito bem cuidados. Hoje em dia, se tiver a mesma regulamentação, a mesma fiscalização que existe nas provas de hipismo, se tiver essa mesma regulamentação, mesma fiscalização nos rodeios, seja para cavalos, seja para touros, ou seja para as charretes, eu acredito que os cavalos vão ser bem cuidados, sabe? O que tem que ter realmente é uma fiscalização Perfeito. dentro daquilo que realmente importa, sabe? Exato. Nada de extremismo, sabe? Eu acho que temos que realmente pensar nisso. Eu posso dizer do hipismo. Os cavalos que dão aula nas escolas de equitação, como a nossa, os cavalos que competem como os nossos cavalos, eles chegam aos 28 anos dando aula com muita saúde. Se não tivessem bem cuidados, eles não chegariam Com nessa idade. certeza, com certeza. Né? Gente, a gente vai fazer rapidinho aqui uma pausa de um segundinho só para a gente privilegiar os nossos parceiros, os nossos anunciantes, aqueles que realmente nos ajudam a gente construir a história desse programa. E agora eu falo com você aqui na câmera 3 para poder lembrar dessas pessoas que realmente são fantásticas e nos ajudam na construção desse trabalho sério que é o nosso Podcafé podcast, que tem um oferecimento da Daniela Oliveira, bolos e doces feitos com muito amor. Aliás, gente do céu, a Dani, para quem não conhece, ela faz, indico, viu, Renato? Carlos Renato, É, ela faz uma pipoca especial gourmet. Gente, não é exagero. Depois, se vocês não concordarem, eu pago a conta. Encomendem e façam com a Dani Oliveira essa pipoca gourmet. É a 8ª maravilha do mundo. Já tem que estar no Guinness Book. É um negócio espetacular, fantástico. Eu nunca tinha ouvido falar. Dani Oliveira, bolos e doces, tudo feito com muito amor e aquela coisa de dedicação, de carinho, de amor empregado em cada detalhe realmente. 999-22-9040. Bolos, doces, tudo para sua festa. Vale a pena você encomendar. Amanhã, daqui a pouquinho,
o tempo está passando muito rápido. Quando a gente piscar, já é hora do almoço de novo, e aí bateu aquela fome. Galvão Restaurante, para você almoçar com qualidade, com fartura, tempero mineiro, culinária deliciosa, para você almoçar em loco, aquele churrasco divino, ou para pedir o seu marmitex, vale a pena. Pense aí em Galvão Restaurante. Deixa eu falar também de Route 69, o nosso motoclube, para você que também gosta de montar, além de montar em cavalo, mas gosta de montar num cavalo de aço, as nossas motocicletas. É preciso separar, né, gente? Motoqueiro de motociclista, né? Tem uma grande diferença. Tem a turma do randandandan e tem a turma que realmente pratica com seriedade, respeitando o código de trânsito brasileiro, todas as determinações do CONTRAN e do DENATRAN. Eu, como instrutor de trânsito, eu fico pé da vida quando eu vejo coisa errada. Então, associe-se ao Route 69 para que você conheça os prazeres de ainda curtir o bom e velho rock and roll nos últimos redutos do rock, gente, que são os encontros de motociclistas. Um trabalho muito sério que a gente desenvolve. E olha só, hein? Não esqueça, agende aí, save the date, 7, 8, 9 de novembro, primeiro encontro da União dos Motociclistas aqui em Três Pontas, no Sambódromo Jaime Abreu. A cidade vai parar num mega evento tripartite, digamos assim. Por que, Roger Campos? Porque tem o Prepara Gastronomia do Sebrae, encontro de motociclistas e mais uma edição da Rota do Café. Tudo isso junto e misturado num único evento com 3 frentes, numa cidade que tem 3 no nome, e que é a terra da fé, da música e do café, e que vai muito além disso. É o berço da cultura do sul de Minas. Então, agende aí, 7, 8 e 9 de novembro, tá? Para você também que tá afim de dar um talento, aquele trato especial no cabelo e na sua barba, Tibil Barbershop, vale muito a pena. Tiago e toda a equipe são extremamente competentes. A internet do Pod Café Podcast, do Conexão Rock Go e do Conexão Três Pontas são ConectaNet. Um trabalho fantástico da Keila e do Júnior, de toda a equipe. E agora, para você que assina ConectaNet, você tem TV por streaming, tem TV Conecta, para você fugir daqueles canais que estão afim só de fazer aquela doutrinação, aquela lavagem cerebral, seja para lá, seja para cá. Enfim, fuja disso. Tem a opção de escolher os canais. A teoria funcionalista da comunicação acabou, foi por terra depois que veio o advento do controle remoto, uma das maiores invenções da humanidade. Ali a gente passou a ser dono da programação. A gente não é obrigado mais a ingerir goela abaixo, a engolir goela abaixo a programação, muitas vezes nada séria, de muitos canais que a gente vê por aí. Então escolha bem, TV Conecta, TV por assinatura. Deixa eu mandar um abraço para o doutor Leiner Marchetti, que é Marchetti Pereira e Tardioli, advogados associados. Também um trabalho muito sério, muito bacana. Quando você precisar, você tem a assessoria jurídica dessa equipe maravilhosa, que eu conheço bem e vale a pena. Inclusive, doutor Leiner Marchetti em breve voltará aqui ao Pod Café Podcast. Essa também é campeã em tudo que faz. Doutora Daniela Carvalho, médica endocrinologista, ela que faz um tratamento revolucionário daquelas canetas. Muitas e muitas e muitas pessoas perdendo muitos e muitos quilos todos os meses graças à excelência do trabalho dela. A gente tem visto aí na televisão, na mídia de uma forma geral, placebo, canetas adulteradas, mal condicionadas, furtadas, roubadas e vendidas mais barato. Fuja disso, gente, pelo amor de Deus. Longevidade saudável, emagrecimento, obesidade, menopausa e andropausa, sarcopenia, lipedema, terapias avançadas, implantes hormonais e terapias injetáveis, que é exatamente o que eu acabei de falar. 99752-3049, agende o seu horário. Deixa eu falar também de mais uma grande parceira, a doutora Carla Cristina Bernardi, médica nefrologista. Atenção para a saúde dos seus rins. Eu falo sempre porque eu sou uma prova cabal disso. Rim é um órgão silencioso. Você precisa fazer check-up o quanto antes. Quando você vai perceber que ele começa a dar os primeiros sinais de que tem alguma coisa errada, o mal já está instalado. Roger Campos tem incontáveis pedras nos rins. Clinicamente, abaixo do câncer é a dor mais insuportável que se possa sentir. Mas o pior não é nem a dor, é
o estrago que pode causar no rim a ponto de te levar para uma hemodiálise lá na frente, porque vai afetando a função renal se você tem crises e crises e crises. Eu já operei 3 vezes, mas qual a culpa, Roger? Falta de água. Lá em São Paulo eu sentava na sarjeta, na guia, no meio-fio, era 2 litros de Coca-Cola, todos os dias com aqueles Cheetos, Cebolitos, Fandangos, aqueles salgadinhos. Por sódio, então diminua o sódio, aumente a ingestão de água, 2 a 3 litros por dia e, acima de tudo, procure a doutora Carla Cristina Bernardi, lá na Clinova Medicina Especializada, porque ela trata de clínica médica, hipertensão arterial, doença renal aguda e crônica, infecção urinária, cálculo renal, hemodiálise e transplante renal. 3661-3261, 3661-3261, para você fazer o seu check-up e o seu agendamento. Estamos terminando o nosso bloco de apoiadores, mas deixa eu mandar um abraço para esse também, que é fera, campeoníssimo como o Carlos Renato, que é o Gustavo Faria, Gestão Agrosoluções. Eu fico bobo de ver os resultados que ele tem obtido como CEO, como gestor de fazendas, tanto na questão lucrativa como em vários aspectos. A Gestão Agrosoluções é a consultoria que traz uma visão empresarial para o campo, analisa dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle. Ajuda na tomada de decisões, vale muito a pena. Entre em contato com o Gustavo Faria nas redes sociais, Gestão Agrosoluções, vale muito a pena. E agora, fechando o nosso giro de apoiadores, eu preciso falar desse que é um irmão de alma. 32 anos de patrocínio, tem base? Roger Campos não tinha nem um fio de cabelo branco, gente. A TV era de tubo ainda, preto e branco, lá na TV Cidade. Já estava lá o doutor Luiz Roberto com a gente. Doutor Luiz Roberto Laurindo Dias, cardiologista, o médico do seu coração, para você fazer um check-up. A gente tem tido também, aí, Carlos Renato, uma série preocupante. E aí um monte de conjecturas, um monte de falácias ou verdades do que pode ser esse novo reflexo, né? A gente tem aí a pandemia, a Covid e depois as vacinas. Opa, o Roger está fazendo apologia contra a vacina. Não, não disse nada disso. Estou dizendo que alguns médicos gostam de associar, sim ou não, um aumento no número de casos de infarto do miocárdio às vacinas ou às sequelas da Covid-19. E o fato é que tudo isso, associado ou não com o assunto que a gente já abordou aqui hoje, esteroide anabolizante, Roger Campos usou muito também. Molecada, não compensa. Isso aí é ilusionismo. Se você não sabe o que é uso de esteroide anabolizante, é apenas retenção hídrica. Você vai reter água, você vai inchar, vai te dar um aspecto de que você está maior, de que você está mais forte. Passou um pouquinho, você vai excretar, eliminar tudo na sua urina ali e você perde o que você investiu. E o pior, você perde a saúde também, tá? Fora as alterações neurológicas. Faz muito mal. Por tudo isso que eu falei, por todo esse preâmbulo, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, faça o seu check-up. Antigamente, 60 anos infartava em média. Agora não, 35 já tem pessoas infartando, infelizmente. 99841-3363, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias. E fechando de vez, o nosso novo parceiro está aqui com a gente, chegando para reforçar o nosso time do Pod Café Podcast. Uma delícia, viu, gente? Bacon Zé. Professor Taylor, aquele abraço, obrigado pela participação aqui no programa com mensagem, obrigado por reforçar o nosso time também. Gente, sanduíche é uma coisa que paulistano ama, e o mineiro também gosta muito, mas paulistano é especialista em fast food e em pizza. Aliás, o paulistano faz pizza melhor do que italiano, viu, gente? Isso é fato, é comprovado. A pizza na Itália é horrorosa. A pizza de São Paulo é a melhor do mundo, assim como o pão de queijo de Minas não tem para ninguém. Bacon Zé, lanches artesanais, sanduíches com vários tipos de carne, vários tipos de recheio. Vale muito a pena. E é diferente de tudo que você já comeu. 999487777.
como nos tempos do rádio, que saudade, Carlos Renato, da época do rádio, que a gente impostava a voz e falava Bacon Zé, 999487777. Terminamos então nosso giro de publicidades de apoio. Deixa eu colocar a foto dele aqui, que tá bonitão, ilustrando aqui o nosso programa de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência de todo mundo. Mais uma vez, obrigado ao Carlos Renato que está aqui com a gente. Já nem sei onde eu parei mais com tanta mensagem, mas eu vou ler. Se eu já li de novo, se eu estiver repetindo, me perdoe. João Vitor, parabéns pelo trabalho e profissionalismo. Ana Carolina Voltani Chaves, aplausos. E Evanilson Martins, parabéns. Rapaz, isso é bacana demais. Eu fico satisfeito quando o resultado é esse. Resultado é esse de Hípica da Veiga. O que é a Hípica da Veiga? O que é a Hípica da Veiga, para você que está aqui em Três Pontas e ainda não sabe, ou para você que está espalhado aí na aldeia global, em algum momento vai passar por Três Pontas, o que é a Hípica da Veiga e por que tem esse diferencial? Por que quando a gente vai verbalizar esse nome, carrega um peso da gente falar a ponto de quase dar uma cãibra na voz, porque a gente sabe que tem um peso de talento muito grande nisso envolvido. Roger, a Hípica da Veiga, eu acredito que esse peso seja o peso do nosso comprometimento, do nosso amor àquilo que a gente faz, sabe? Então, como eu já disse, essa missão que nós assumimos de passar adiante e transformar, de certa forma, algumas vidas através da equitação, é algo que nos deixa realizados, sabe? Chegar depois de 25 anos, né, da abertura da Hípica da Veiga, tantos alunos terem passado e a gente encontra depois de tantos anos, né, e só recordações boas, né? Tantas pessoas que tiveram essa oportunidade de poder aprender, de poder desfrutar momentos ali, superar muita coisa, sabe? Porque o cavalo traz todos esses benefícios aí para a saúde, para a vida, para a cabeça, né? Então, além de a gente ter proporcionado essa possibilidade deles competirem e saírem de lá com um troféu, com uma medalha, com um título, é muito mais do que isso, é essa realização, essa superação, sabe? Cada um na sua, levando aquilo que foi buscar, né? Sim. E o cavalo pôde atender, né? Da maneira dele, daquela maneira única, né? É uma experiência realmente diferente dos outros esportes, porque tem um envolvimento desse ser maravilhoso aí que a gente tem esse privilégio de conviver. Então, uma curiosidade que eu sei que as pessoas têm, e eu acho bacana a gente abrir um parênteses para você falar sobre isso, que é o seguinte: a pessoa às vezes está ouvindo o programa, está assistindo o programa, ou vai em algum momento pegar a versão gravada. Nossa, eu fiquei tão interessado, tão interessada. Mas eu não sei se eu tenho condições financeiras, recursos para isso. É um esporte caro, é um esporte de elite. Para as pessoas terem acesso às aulas, precisa de um poder aquisitivo maior, como praticantes de golfe, de tênis, por exemplo? não, Roger, tudo vai depender de que nível você quer chegar, né? Logicamente, você tem caminhos. Eu sempre disse isso. Eu nunca fui aquela pessoa que disse: se você não tem condições financeiras, você nunca vai ser um bom cavaleiro. Logicamente, se você quer chegar num nível alto na equitação, você tiver como Investir um pouco mais? investir, se você tiver, né, logicamente você vai ser, né, vai conseguir de uma maneira mais fácil. Hoje, a gente tem vários planos de aula na escola de equitação e que você consegue praticar o hipismo sem ter que gastar muito, né? Agora, se eu estou pensando em chegar numa Olimpíada, eu quero ser um cavaleiro, você consegue, desde que você esteja disposto, se você não tem o dinheiro suficiente para isso, você vai ter que correr atrás de alguma forma, sabe? Roger, isso eu acho que até serve assim para a vida toda.
tudo depende daquilo que você está disposto a se sacrificar. Perfeito. Eu não tenho dinheiro para ter um cavalo e fazer uma viagem. Eu não tenho dinheiro para ir competir e fazer uma viagem. Pô, o que que é mais importante? É a viagem ou é a competição? Se você não tem o dinheiro para os dois, tem que priorizar. Claro. Se na tua vida essa viagem, estou dando um exemplo só. Sim. Se essa viagem é mais importante, vai fazer a viagem. Não, mas eu quero ser um campeão. Isso é uma coisa para minha vida, é o que eu quero muito. Deixa de fazer a viagem. Né? Perfeito. Isso é só um conselho. O que aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas, né? Exato. Você estava falando e eu já pensando e espelhando no seu próprio exemplo desde pequeno de acompanhar os passos e a vontade do papai. Luiz Gustavo Reis Chaves, a equitação é um grande instrumento de inclusão social e cria uma autoestima enorme nos praticantes. Antes do Carlos Renato comentar, a Hípica da Veiga postou hoje lá no Instagram. Aproveita e segue aí, gente. Hípica da Veiga no Instagram para você receber as notícias, as programações, os eventos. Eles não param, tem uma agenda o ano todo, muitas coisas bacanas acontecendo lá. E mesmo que você não seja competidor, mas pelo menos é um ficcionado, gosta desse universo, com certeza você vai curtir a página deles. Olha o que eles postaram hoje. Quando a gente pensa em equitação, logo imagina a alegria da criança montando no cavalo, sorrindo, vivendo uma experiência diferente. Mas o que poucos sabem é que por trás desse momento existe algo muito maior acontecendo. O movimento do cavalo, o contato com o animal e o ambiente da hípica estimulam áreas do cérebro ligadas à memória, à atenção e até à linguagem. Ou seja, enquanto parece que seu filho só está se divertindo, ele também está desenvolvendo concentração e capacidade de aprender. Além disso, a equitação é um baita reforço para a autoestima. Vai de encontro à nossa mensagem aqui agora. Cada passo que a criança dá, cada novo desafio superado em cima do cavalo, fortalece a confiança nela mesma. É lindo ver aquele brilho no olhar de quem percebe: eu consigo. E não para por aí. O convívio com os cavalos também ensina sobre respeito, empatia e responsabilidade. Seu filho aprende a cuidar, a se comunicar de outras formas e a criar vínculos verdadeiros, valores que ele vai levar para a vida toda. Fato. E sabe aquela energia sem fim das crianças? A equitação ajuda a canalizar tudo isso, diminuindo ansiedade e até comportamentos de agitação. Resultado: uma criança mais focada, calma e feliz. No fim das contas, é sobre criar memórias inesquecíveis, um espaço para o desenvolvimento integral e uma infância mais completa. Sem dúvida. São benefícios que o cavalo traz, como eu falei agora há pouco, Roger. Cada um leva aquilo que foi procurar, né? A gente não fica engessado em um só fator de benefício, né? Eh, é um leque muito grande de possibilidades que o cavalo traz. Eu não estou falando aqui como uma pessoa da área de saúde, né? Mas a gente vê muitos casos ali, muita coisa, muitos benefícios que acontecem, né? Alunos, crianças que chegam hiperativas e de repente o cavalo diz para ela: opa, se você não prestar atenção aqui, eu não faço. É simples assim, sabe? A criança que está muito acanhada, muito com medo e tímida, de repente ele está vendo que ele ali com seus quilinhos ali está conduzindo um cavalo de 500 quilos e dominando, mas através da técnica, através, né, do entrosamento, do conhecimento, né? Nessa parte de tônus muscular, de equilíbrio, de coordenação motora. E aproveitando aí o comentário do Luiz Gustavo sobre a questão de inclusão, a gente trabalha com a Ana Carolina já, ano que vem fazem 10 anos já. A Ana Carolina é uma atleta paraequestre e ela começou conosco aí há 9 anos e vem se dedicando muito à modalidade de adestramento paraequestre, que é uma modalidade que existe na Paralimpíada. E o que nós vimos e acompanhamos dela e de outros cavaleiros também
de superação e de conquistas, né, particulares ali, é muito bacana de se ver. De repente, um vovô e uma vovó um pouquinho mais medrosos, ou mesmo o papai e a mamãe, já estão aguçados para colocar o filho e a filha lá na hípica. Duas questões: a idade mínima e se tem algum risco, se é perigoso, se podem acontecer acidentes frequentemente, enfim, como é que é isso? Roger, nós não temos acidentes frequentemente, não. O que eu sempre digo assim, hoje em dia nós temos muitos equipamentos de segurança, até colete airbag nós temos, né? É parecido com o que se usa nas motos também, Sim. tem, né? Mas eu sempre digo uma coisa: a melhor forma de você se proteger e se precaver dos acidentes é a técnica. A gente vê muito acidente acontecer nas fazendas, nas cavalgadas, tudo por falta de preparo. Né? E na escola de equitação, os alunos vão aprender as técnicas e, além disso, eles vão se preparar, vão se condicionar, vão trabalhar muita postura, equilíbrio e o uso das técnicas que vão fazer com que eles dominem os cavalos e tenham mais segurança para montar cavalo, seja nas competições ou seja também nas cavalgadas aí no final de semana, no hotel fazenda, enfim. E a idade? A gente começa com alunos a partir de 4 anos de idade. E não tem idade para terminar, vamos dizer assim. Você pode começar a montar com a idade que for. Nós temos aulas lá para a terceira idade. A gente chama de melhor idade hoje, né? A melhor idade. Melhor idade. Graças a Deus, ao avanço da medicina, da tecnologia e aos cuidados do próprio ser humano, hoje em dia, 60 anos está em plena juventude e vive-se até 85, 90 anos. Carlos Renato foi muito claro em relação aos cuidados que se tem com equipamentos, com tudo. Por isso, é um esporte mais do que um esporte, uma terapia. Inclusive, pessoas com problemas motores, com problemas físicos, com uma série de comorbidades também são indicadas para essas aulas. Também são indicadas, Roger. Como eu falei agora há pouco, existe hoje o para-adestramento, né, que é uma modalidade da equitação para pessoas que têm necessidades especiais. Né? Então, eu tenho acompanhado, eu tenho uma aluna, mas eu tenho acompanhado algumas provas do para-equestre e ver a superação, ver o que aqueles cavaleiros que têm um grau mais avançado de deficiência, que eles conseguem fazer com os cavalos, sabe? E o benefício que traz para eles também nessa questão de ter mais independência, de melhorar a coordenação, o equilíbrio, é fantástico. Além da parte mental, né? Gente, normalmente a gente faz o programa com 1 hora de duração. A gente já está indo para a prorrogação e ainda a gente vai ter cobrança de pênalti devido à audiência, devido a tanta informação rica e útil que a gente trouxe e continua trazendo no programa de hoje, graças ao nosso convidado ilustríssimo e as participações também. Daqui a pouco a gente vai fazer o cara a cara com o Carlos Renato. Ronaldo Fará, sobrenome chique. Sucesso a você, meu grande amigo Carlinho. Ronaldo, UFLA 96. Muito obrigado, Ronaldo. Amigo de faculdade? Amigo de faculdade. Caramba, olha isso, que legal, gente. 30 anos de amizade. Ele é de onde? Ele é de Conceição do Rio Verde, mora em Poços de Caldas e é flamenguista também. Olha isso. Ninguém é perfeito. Pelo menos os 2 primeiros itens eu vou aplaudir de pé. O flamenguista, que vai ser campeão esse ano, infelizmente. Ai, meu Deus, tá difícil ganhar do Flamengo. Armando Moura, parabéns sempre, Carlinho. Abraço do Minhoca. Amigo também de faculdade. Olha isso, que bacana, gente. Vocês estão vendo como é que o programa tem a penetração assim bacana no sentido de aglutinar, de juntar, de reunir muita gente querida e importante, por isso que o Podcafé Podcast é um sucesso. A gente vai para o cara a cara, mas deixa eu só colocar na tela uma foto aqui que eu tinha dito dos cuidados que a Hípica da Veiga tem com as aulas, com a prática e tudo. Um dos grandes amores da minha vida, um ídolo que eu tenho desde molequinho, infelizmente perdeu os movimentos do corpo por conta de um acidente com um cavalo. E certamente, apesar de ser super
homem, ele não devia ser um exímio cavaleiro, não devia ter muita prática. Eu não sei se você sabe que o Christopher Reeve, ele ficou tetraplégico depois de uma queda de cavalo. Eu acho que foi uma fatalidade, me parece que o Sim, cavalo empinou exato. e caiu, né, Roger? Eu digo sempre assim, Roger, acidentes podem Em acontecer qualquer em lugar. qualquer lugar, em qualquer esporte, Modalidade, qualquer esporte, modalidade, enfim. né? E uma coisa que eu sempre digo, Roger, acidentes de carro e de moto a gente vê com frequência, mas Exato. ninguém para de andar de carro, ninguém para de andar de Exato. moto, né? Exato. E a equitação vem justamente te deixar mais preparado, sabe? Para que você possa aproveitar os benefícios desse esporte, ter o prazer de montar a cavalo, né? Que a gente já comentou aqui quantos benefícios ele traz, né? Mas de uma forma segura, né? Exato. Vamos para o nosso cara a cara, agradecendo a sua audiência até aqui. Michel Renan Simão Castro, Carlinhos, grande profissional. Muito obrigado, Michel. Um abraço. Vamos para o nosso cara a cara, aquele momento eloquente, efusivo, único, que a gente vai extrair do nosso convidado, do nosso entrevistado especial, da Estrela da Noite, temas que fatalmente ele nunca deu entrevista para falar sobre o tema, até porque são tão relevantes quanto água de salsicha? Nem tanto, Roger Campos. Não tem tanta relevância, mas a gente tem muita curiosidade de saber o lado pessoal, as curiosidades do nosso entrevistado. Por isso, deixa eu ver em que câmera que eu estou aqui. Ah, muito bem, tem que trocar a câmera, Roger Campos. Agora sim. Por isso que esse quadro é uma homenagem a ele. José Eugênio Soares, o Jô, do programa do Jô, que esse jornalista não perdia uma madrugada. Eu ia dormir com o Gordo acompanhando as entrevistas de José Eugênio Soares. Fomos várias vezes na Globo em São Paulo para ver o Beijo do Gordo ao vivo. E o cara a cara é uma homenagem a Marília Gabi Gabriela, a maior entrevistadora desse país. Ela que marcou época com seus programas de entrevista. E o terceiro ícone, que eu não tenho nem foto, nem caneca, nada. Na verdade, se eu fosse ter alguma coisa dele, teria que ser um vestido de noiva para minha digníssima, porque eu estou falando do grande estilista e entrevistador Clodovil Hernandes, que também nos deixou, que ele falava: olhe para a lente da verdade para responder tal pergunta. Daqui a pouco eu vou pedir para o Carlos Renato olhar para a lente da verdade. Ele vai fazer vai responder uma pergunta em homenagem a Clodovil. Está preparado? Claro. Preparado, tranquilíssimo, então vamos lá. A primeira pergunta do cara a cara é a trivial: praia ou montanha? Praia, montanha. Aliás, eu sou mais daqui, mas eu gosto de ir na praia, mas eu gosto de voltar para cá. Mas o primeiro lugar quando pensa em sair do trivial é praia? Praia. Praia. Vinho ou chopp? Chopp. Chopp ou uísque? Chopp. Aliás, hein, gente, cuidado com os destilados, hein? É. A gente está vendo aí a questão do metanol aí, pelo amor de Deus. Quando o Carlos Renato não está em Três Pontas, competindo, trabalhando, quer um refúgio. Assim como o Roger Campos vai lá em Tiradentes, no Campo das Vertentes, na pérola de Minas Gerais. Linda Tiradentes. Vamos cuidar dos cavalos aí. O Carlos Renato vai para onde? Olha, Roger, eu gosto muito de ficar aqui. Eu gosto muito da minha casa. E quantas vezes a gente conciliou as viagens com as competições? Ó, vai ter uma competição, então nós vamos aproveitar para fazer a nossa viagem. Mas se tivesse que escolher algum lugar para ir, lembrando do meu pai, Rio de Janeiro. Já foi muito em estádio com o papai ver o Flamengo? Quando novo, sim. Chegamos a ver Fla-Flu com 140 mil Meu torcedores. Deus. Você com certeza deve ter visto a fase áurea do Flamengo de 81, Claro. do maior Flamengo. Eu sou corintiano, né, gente? Todo mundo sabe. Até quando o Carlos Renato chegou e a gente foi em off bater um papo sobre futebol, eu relembrei a ele que eu sou corintiano. É instintivo, as pessoas fazem assim, eu não me ofendo mais. Ele já foi escondendo a carteira, guardando o celular. Brincadeira, corintianos. Eu tô brincando, cortando na própria pele, é brincadeira. É,
como corintiano, eu falo assim, Carlos Renato, para você que também tem a audiência assídua no Conexão Rock Go, nosso programa de esporte pela manhã, no sábado, o maior time que eu vi jogar brasileiro é o Flamengo de 81, porque a gente entrava num bar, por exemplo, num botequim para a gente fazer uma aposta, não era de qual time que ia ganhar, era de quanto que o Flamengo de Andrade, Adílio, Moser, Nunes, Lico, Zico, Raul, Leandro, lateral. Meu Deus, que Flamengo que é aquele. Verdade. Tivemos essa Espetacular. Sem, E depois a gente assistiu, em 82, aquela seleção que foi a coisa, né? Quem teve esse... E foi já vou fazer o link dessa pergunta. Olha como é que é legal não seguir pauta. Olha para você ver. Não, isso aí não pode dizer, viu, gente? Meu professor lá de rádio, Júlio César Conde, a gente vai ficando mineiro, né? A gente vira produto do meio, né? Verdade. Eu estava fazendo uma transmissão do jornal ao vivo, aí no final eu vim com esse bordão que a gente carinhosamente fala muito aqui em Minas, em Três Pontas. Olha para você ver. Aí o Júlio César, abraço, Júlio. Bebi muito na fonte de um mestre. Ele falou assim: Roger, depois eu quero que você faça para mim, que você discorra o que significa olha para você ver. Deve ser mais ou menos subir para cima, descer para baixo, é um pleonasmo. Mas, enfim, 82, se me perguntarem, Roger, qual foi a primeira vez que você sofreu na vida? Foi em 82. Carrasco do Sarriá, Paulo Rossi, 3 gols. Você também? Muito. Nossa, sofreu muito? Demais, muito. Dava para ter sido campeão do mundo, né, Carlos Renato? E campeão com a seleção jogando bonito, né? E talvez, junto com a de 70, a maior seleção de todos os tempos. Exatamente. Os botafoguenses não gostam muito de falar isso não, mas foi isso mesmo. Não, e inclusive tem uma frase que é muito bacana, eu não sei o autor, que ele fala assim: a turma de 82 não ganhou uma Copa do Mundo. Pena para a Copa do Mundo. É verdade. Porque é incomparável com... Você pega, por exemplo, a de 94, de 2002 que nós ganhamos e compara com a de 82 no papel. Não dá. Não dá. Porque a gente tinha, depois eu vou te mostrar no painel aqui de fundo, a gente tinha um camisa 10 chamado Arthur Antunes Coimbra, que era gênio dentro e fora de campo. Era um cara maravilhoso. Sensacional. Voltando para o nosso cara a cara de Mel, você precisa me levar lá no Rio de Janeiro para eu fazer uma foto com um galinho de Quintino. Eu preciso realizar o sonho de fazer uma foto com o meu ídolo Zico. Um arrependimento. Um arrependimento? Acho que eu queria ter competido mais. Eu acho que eu... Mas eu... Não sei, o tempo... O que eu ganhei aprendendo, sabe? E eu tô colhendo os frutos hoje. E o bom da gente montar a cavalo, a gente praticar equitação, é que eu sempre tive essa coisa comigo, sabe, Roger? E em 2008, quando eu estava disputando a seletiva para a Olimpíada, e eu tive um acidente na prova, eu estava muito confiante, e esse excesso de confiança me fez cair. Eu chorei muito, porque eu achava que era a minha última chance. Depois, eu talvez não fosse conseguir ter um cavalo tão bom quanto eu tinha, a idade ia chegando. E isso já, né, de 2008 para cá, já se passaram muitos anos, e eu hoje já com 54, continuo ainda com esse sonho de... Que bacana. De chegar lá. Já respondeu a próxima. Um sonho justamente disputar uma Olimpíada. Sim. Um orgulho. Orgulho, eu acho que minha família está comigo, sabe? Meus filhos seguiram meus passos, todos foram cavaleiros. Meu menino, minha menina foram cavaleiros, minha esposa se uniu aí, né, pegou essa causa também e junto comigo nós conseguimos fazer aquilo que nós estamos fazendo, sem eu ter que ter saído daqui
isso foi algo que me pesou muito. Eu tive muita proposta para ir embora, sabe? Eh, São Paulo é onde as coisas acontecem no Brasil e também na Europa. Eu tive muita, eh, assim, oportunidade para ir, mas algo me segurou muito aqui, sabe? E disso eu não me arrependo, não. Eu poderia ter conquistado mais coisas no hipismo, indo para fora, me dedicado mais, mas eu consegui ficar aqui. Eu tenho hoje uma estrutura. A Hípica da Veiga hoje é uma das hípicas com uma das melhores estruturas de Minas, sabe? É, assim, e a gente conseguiu trazer isso para cá, para Três Pontas, sabe? E talvez assim, falta um pouco ainda dessa proximidade com as capitais, que é onde as coisas acontecem, mas nós conseguimos trazer campeonatos importantíssimos para cá. O mês passado nós tivemos o concurso nacional de hipismo completo, os melhores cavaleiros do Brasil estavam aqui, sabe? Então, em vez de eu ir, eu estou conseguindo trazer para cá, né? Ah, um, é uma pergunta dupla. Primeiro, um ídolo no esporte. Zico, Um ídolo no seu esporte. Orlando Facada, meu professor. Doda também é alguém que mereça muitos aplausos? Sim, O Álvaro Neto? sim, um bom cavaleiro e pela dedicação dele de anos aí, e agora no Brasil fazendo bastante. Não se compara com o Rodrigo Pessoa? Um leigo te perguntando isso? Eu acho que o Rodrigo teve muito, assim, o pai do Rodrigo Pessoa, O o Nelson. Nelson Pessoa, foi um ícone. Aliás, foi aluno do meu professor. Quando meu professor veio para o Brasil, meu professor era toureiro em Portugal, toureiro a cavalo. E ele vinha para a hípica do Rio de Janeiro, ele vinha com o pai dele para comprar cavalos e vender, e ele conheceu o Nelson Pessoa, os dois novos, né? E ele ensinava adestramento para o Nelson Pessoa, e o Nelson Pessoa ensinava salto para ele. Caramba! Então, essa pergunta assim, sobre o Rodrigo e Doda, excelentes cavaleiros, mas eu acho que o Rodrigo teve essa proximidade mais com o pai dele, eu acho que aí ele se destaca mais. E uma resposta curtinha. Balubê de Rouet realmente fora da curva ou não? Estava ali um casamento perfeito, um conjunto perfeito, por isso que ele se destacou tanto? Não, realmente um cavalo diferenciado. Fora da curva. Mas eu queria acrescentar uma coisa. Eu vi, eles fizeram o lançamento do documentário do Balubê do Rouet na festa de entrega de prêmio que a minha filha foi campeã do ranking, acho que foi uns 2 anos atrás. E nessa festa teve o lançamento desse documentário. O Rodrigo Pessoa estava lá. E nesse documentário mostra claramente que se não existisse um profissional bom, com uma visão como o Nelson Pessoa, talvez aquele cavalo não se formasse. Isso é como uma pessoa que consegue enxergar um menino ali que às vezes ninguém vê ali no futebol, e aquela pessoa tem aquela visão: opa, esse aqui vai ser um craque, falta só lapidar. Só que ele, além de ter essa visão, ele também sabia lapidar o cavalo. E isso é uma das coisas que na equitação é muito importante, Roger. A equitação não é um esporte que se tem autodidata, você tem talentos. Mas essa gama de informações você adquire com o tempo e estando perto de pessoas que têm Bebendo na fonte. né? Eu tive o privilégio de ter dois ótimos professores. Um quis o destino que virasse meu cunhado, Coronel Ciro Rivaldo, casado com a minha irmã Teresila, e me ensinou muito no concurso completo, né, no hipismo completo, e 30 anos montando com o ícone do Brasil e do mundo, Orlando Facada. Falamos de ídolo no esporte em geral, no seu esporte. Seu ídolo na vida. Olha, eu tenho duas pessoas. Assim, eu tenho meu pai, isso não tem como eu não falar, e tenho esse senhor Orlando Facada. Se a mágica do tempo pudesse resolver isso agora e o campeão Carlos Renato sentasse ao lado do papai campeoníssimo sul-americano, seria uma conversa com qual tipo de relação e de sentimento? O que o filho Carlos Renato estaria entregando na bandeja para o pai? Muitas celebrações, muitos aprendizados
e o sentimento do dever já cumprido? Não, o dever cumprido ainda não, Roger. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para viver e para fazer. Mas o que eu ia dizer para ele era o seguinte: ô pai, tá, aquilo que você dizia, e que a gente às vezes contestava, você tinha razão. Eu gosto profundamente quando a gente ultrapassa algumas barreiras desse programa e a gente mostra que os mais arrojados campeões são feitos de sangue, de suor e também de lágrimas. Te emociona falar do seu pai? Muito, muito. Me emociona por tudo que ele foi para nós, por uma cidade, né? E por aquilo que eu acabei de dizer, Roger, da gente, à medida que vai avançando na idade, vai vendo que, pô, realmente as coisas que ele falava, ele tinha razão. E eu acho que todos têm esse sentimento, né? Quantas e quantas vezes eu me pego assim, pô, se fosse meu pai nessa situação, o que que ele estaria me falando agora, sabe? E a última, nesse assunto, qual o maior ensinamento que ele te deixou? Eu acho que é família. Família acima de tudo. Já que família é acima de tudo, agora eu vou ressuscitar Clodovil Hernandes. Deixa eu trocar de câmera aqui, deixa eu ver qual é a câmera. É esta a câmera. Carlos Renato, campeoníssimo da Hípica da Veiga, vai olhar para a câmera 2, para a lente da verdade, e vai fazer ao. Rapaz, depois eu vou ter que contar algumas coisas dessa pergunta. Meu Deus, hein, audiência? Eu não tenho culpa, né, gente? Eu não sou jornalista de fofoca, eu não sei da vida de ninguém e quero continuar não sabendo. Por isso que de vez em quando acontecem alguns acidentes. Você vai olhar para a lente da verdade e vai fazer aquela declaração de amor ao vivo à primeira-dama. Ô, meu amor, ela, acima de tudo, é a pessoa que está ao meu lado e aguentamos muita coisa, né? E assumiu comigo aí essa empreitada da época da Veiga, né? Passamos por muita coisa e continuamos aí. Dois meninos aí maravilhosos, Henrique e Helena, e estamos juntos, né? Esperando o que vem pela frente aí, mas sempre muito unidos. Bacana. Renato, eu também te amo, viu, meu amor? Um beijo. Rapaz, recentemente eu fiz essa. É uma pergunta tradicional, que já faz parte da história do quadro. E eu não sabia que o entrevistado estava recém-separado, mas É. foi uma saia um pouco justa, mas contornamos. Gente, eu não sou Léo Dias, eu não sei da vida pessoal de ninguém, por isso que de vez em quando eu corro o risco de fazer essa pergunta e a pessoa ter que responder que não tá junto mais. Mas acontece. Vamos para uma das perguntas finais do programa de hoje. É um programa fantástico. E aí, eu estou muito curioso para ver a sua definição sobre isso. Para o Carlos Renato, como se descreve um cavalo? Acho que é um ser que Deus colocou na nossa vida para ensinar valores que muitas vezes o ser humano está deixando de lado, né? É, ele é um animal que ele é fiel, que ele não se entrega. Um cavalo ele pode morrer de acidose numa cavalgada, enfim, e ele não se entrega, sabe? Ele continua firme. Tanto que a história mostra isso, né, Roger? Quantas batalhas foram, quanta coisa foi conquistada, né, no dorso de um cavalo, né? Assim, quanto avanço, né, Sim. nas coisas foi conseguido através dos cavalos. Então é um ser abençoado. E eu acho que é abençoado quem pode ter esse contato. Ser esportista, campeão,
adestrador e um profissional que dedica a vida aos cavalos. É? Para mim é a realização daquilo que eu sempre tive comigo na minha vida, sabe? Eu hoje, se eu tiver que agradecer, é dizer que Deus ouviu minhas preces e me deixou ter a minha vida ao lado dos cavalos, fazendo aquilo que eu gosto. Como a gente já comentou antes, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, são opções, né? Eu abri mão, mas não arrependo, sabe? Eu fiz aquilo que eu queria fazer. É, volto a te falar, ainda tem muita, como a gente diz, muita água para passar embaixo da ponte, a gente gosta de falar. Muita coisa para acontecer ainda, muita coisa que a gente quer realizar. É, e eu sou grato por poder ter vivido com eles. Quem é o pai, Carlos Renato? É um cara que, inspirado no meu pai, procura hoje aprender com os erros e tentar passar para os meus filhos, né, aqueles valores que a gente, com o tempo, vai aprendendo vai entendendo que são realmente importantes. Eu, paulistano, tenho um amor incondicional por Três Pontas. O que Três Pontas tem que te atrai tanto? Eu nasci em Três Pontas, é o lugar que eu escolhi para ficar, né? Não fiz minha opção de não ir embora por gostar disso aqui. Meus amigos estão aqui, enfim, é a nossa raiz. A antepenúltima pergunta do programa de hoje. Se o Carlos Renato pudesse agora levantar e ficar de frente para um espelho, que imagem ele veria? Olha, um cara que muitas vezes buscou em caminhos diferentes, né? Tentou fazer a coisa certa, mas sem prejudicar ninguém. Eu acho que isso aí é algo que eu posso falar. Se prejudiquei, não foi minha intenção e arrependo e não quero. E, e quero nunca ter prejudicado e nunca prejudicar ninguém. A penúltima, Deus. Deus é a causa primeira de tudo. Deus é o que sempre existiu e é uma força maior, indescritível, difícil de se definir, indefinível, mas sem ele a gente não é nada. E quando a gente fala desse esporte, ou mesmo na vida cotidiana da relação do homem com o cavalo, para quem acredita, para quem tem fé nisso, a gente costuma dizer que nunca é uma dupla. Quando há um cavalo e um humano, é sempre um trio, porque Nossa Senhora está junto ali. E ela tem se mostrado muito presente em todos os eventos ligados aos cavalos, a cavalgadas, aos animais no esporte, enfim. Fechando, que pergunta que o jornalista Roger Campos não fez ao Carlos Renato que deveria ter sido feita? Olha, Roger, não consigo te dizer. Eu vim aqui preparado para falar dos títulos aqui dos nossos alunos da hípica. E a gente tem bastante destaque, sabe? Mas talvez falar um pouco dessas conquistas, não as minhas particulares. Talvez essas conquistas sejam também minhas, né? Por favor. Né? Não, mas eu não vou, eu tenho medo de esquecer, porque assim,
a gente pode exaltar os títulos e citar os nomes, mas tem muito vencedor ali Sim, sem título, sabe? com certeza. Então, Perfeito. eu quero Não cometer injustiça. não cometer injustiça, quero dar os parabéns para aqueles pais que apoiam. Eu sempre digo, eles são fundamentais nas conquistas, né? Quero parabenizar aqueles meninos que se superaram, que se superam. Quero dizer que eu sou um cara que tenho comigo isso. Eu acho que o talento não é nada sem a disciplina. Eu vejo muito aluno que não tem esse talento natural, mas que se dedica e se torna melhor do que aqueles que já nascem com esse dom, sabe? Ter estado no Pô de Café Podcast foi? Foi uma maravilha, foi muito bom, Roger. Eu estou impressionado de ver como é que você consegue articular bem e como é que você entrou bem no mundo aí que a gente vive, né? E, e eu quero te dar os parabéns mais uma vez pelo excelente profissional que você é. E estou muito lisonjeado por ter vindo aqui e recebido tantos elogios. Eu acho que não chega a tanto, mas te agradeço assim. Nós que agradecemos, primeiramente, Três Pontas te agradece a Hípica da Veiga, mas agradece primeiramente ao seu pai por ter formado um filho tão especial e tão bacana, campeão não apenas sobre um cavalo, mas campeão na vida e campeão no trato com as pessoas, campeão na forma de enxergar o ser humano, campeão no amor com os animais, que é uma das maiores qualidades que eu vejo em qualquer ser humano. Aliás, se você quer ver se o cidadão de fato é humano, veja como ele trata um animal. E aí você realmente vai conhecer a essência desse profissional. Mande um grande abraço respeitoso, carinhoso à esposa, a toda a família. Você aí, ó, já tem compromisso marcado com o desenvolvimento intelectual, educacional, esportivo, em muitos aspectos. Hípica da Veiga, eu também vou lá, vou realizar o sonho e a vontade de montar no cavalo e ver qual é a sensação. Eu já pulei no. Eu tinha um quadro num outro programa chamado Na Pele do Lobo. Eu já entrei dentro de caixão, eu já fiquei numa jaula com leão, eu já pulei de trapézio, Olha. mas ainda não andei, não montei num cavalo e realizarei esse sonho. Carlos Renato, muitíssimo obrigado mais uma vez, foi um imenso prazer. Abrilhantou e muito o nosso programa de hoje. Matheus Santos, parabéns, meu irmão Roger Campos, pelo baita programa com o Carlos Renato. Amigo, quando o entrevistado ajuda, aí flui naturalmente. Renata Marques aplaudindo de pé o programa de hoje. Obrigado, meu amor. É aquilo que eu falo sempre, é fazer com amor. Se você faz com amor e com dedicação, aí as coisas mudam muito. E, acima de tudo, aquela bandeira que eu levanto sempre. Eu descobri na faculdade que e vou dizer isso sempre, viu, gente? Vou ficar repetitivo, porque eu já errei muito lá atrás também. Jornalismo é uma ciência que a gente tem que pensar o seguinte: eu vou trazer o Carlos Renato aqui, vou. Para fazer o que com ele? Para sugar o que dele? Para extrair o que de conhecimento? Ônus e bônus em relação a ele. Ônus? Prejudicá-lo de alguma forma? Então não compensa fazer jornalismo. Jornalismo é a ciência de agregar, de estender a mão, de elevar, de levantar, de caminhar junto para alguma coisa que todo mundo possa crescer na mesma direção. Se não for assim, não compensa. Por isso que eu defendo radicalmente aquela ideia de que jornalismo não deve conviver mais com sensacionalismo. Não tem que mostrar acidente, corpo extirpado, bagunçado, tragédias, cenas pesadas. A pandemia veio para mostrar que as pessoas estão cansadas de notícia ruim. Notícia ruim não vende mais. O que vende mais hoje é o que nós fizemos aqui hoje. Humildemente, um baita programa. E a gente tem mais um encontro marcado. E já é amanhã, viu, gente? Graças a Deus está tão concorrido que o que era segunda-feira agora está virando quase que diário. Está parecendo a missa das 19 horas. Amanhã nós temos os profissionais do Recanto das Vidinhas, o vereador Popó Diniz e a Ana Cláudia, se eu não me engano, que é presidente, estarão aqui para a gente falar também de animais
mas nessa lida, nesse problema, nesse cuidado que a gente tem com os animais, com os cães abandonados. Amanhã, 19 horas, sabadão, Conexão Rock Go, 11 horas da manhã, e na segunda que vem, 19h30, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, em horário nobre, nós temos mais um convidado especialíssimo para mais uma edição do seu Pod Café Podcast. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência. A todos vocês que mandaram mensagens, que enriqueceram, fizeram esse programa estourar de audiência, lembrar que fica na versão gravada, você manda para quem você quiser, compartilha e curta lá a página do Conexão para ajudar a gente a crescer, e a mesma coisa depois lá no YouTube. Aquela mensagem final, deixa eu mudar aqui para nossa câmera 2 aqui. Tá a fim de vencer na vida? É duas coisas básicas, simplesinhas, para você conseguir a receita do sucesso. Sabe como é que funciona? A primeira coisa, até instintivamente, o Carlos Renato, você não viu porque ele está em outra câmera, ele acabou de fazer. Ele se ajeitou na cadeira ali. A primeira coisa para você vencer na vida é tirar o bumbum do sofá, é você desacomodar, correr atrás do seu dom e do seu sonho, porque se você ficar de braço cruzado, não há milagre que faça as coisas acontecerem, porque do céu só cai chuva. Milagre mesmo para ele acontecer é você lembrar que você é imagem e semelhança do próprio Cristo, e ele te deu o dom. Corra atrás, desenvolva esse dom, aprimore como eles fazem lá na Ípica da Veia. E a segunda coisa é lembrar que lá em cima tem um cara que é superior, que é a imagem da perfeição, porque ele é a própria perfeição. Jesus Cristo, nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o enviado, o leão da tribo de Judá. Ele vai mudar a sua vida. Cuide-se, nos vemos semana que vem. Grande abraço, tchau!